dedicarmos aqui alguns minutos do culto para instruir os irmãos sobre isso. E aí eu queria compartilhar com os irmãos dois textos na carta que Paulo escreve aos Romanos. Primeiro, Romanos 11 e 16. Romanos 11, 16, olha o que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Roma. E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Eu vou até ler de novo, guarda isso. E se as primícias são santas, ou se as sementes são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Agora, Romanos 15, a partir do 22. E olha o que ele diz. Pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Mas, agora, que não tenho mais demora nesses sítios, ou seja, já que eu já fiz tudo que tinha que fazer onde eu estou, e tendo já muitos anos grande desejo de ir ter convosco, Paulo reforça o desejo que ele tinha de conhecer a igreja em Roma. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia. Quando você lê Acaia, é o mesmo que Grécia. Olha o que o texto diz na Almeida Revista e Corrigida. Porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Dependendo da tradução que você estiver usando, ao invés de coleta, vai estar oferta. Recolher uma oferta aos santos que estão em Jerusalém. Obrigado. Verso 27. Isto lhes pareceu bem. Esse texto aqui foi o texto que virou a chave no meu coração. Isto lhes pareceu bem. Paulo está explicando por que o povo da Macedônia e da Acaia decidiu enviar uma oferta para a igreja de Jerusalém, para ajudar os pobres que estão em Jerusalém. Aí Paulo explica por que os irmãos da Macedônia e da Acaia fizeram isso. Por que os gregos e os macedônios fizeram isso. Ele diz, olha, porque lhes pareceu bem como devedores que são para com eles. Porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Deixa esse verso 27 na tela, por favor. Vamos encerrar a leitura aqui. Eu queria, com muito carinho, sem querer te incomodar, mas é importante para você fixar isso aqui. Eu queria que você fixasse essa verdade no seu coração. Se você repetisse após mim, só isso aqui, ó, bens espirituais e temporais, ok? Eu vou começar, você termina. Eu vou dizer bens, você diz espirituais e temporais. Vamos lá, bens e temporais. Paulo está fazendo um paralelo. Vamos entender primeiro aqui, vamos começar desse texto aqui, depois eu volto para Romanos 11. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está escrevendo a carta aos Romanos. Ele não tinha estado na igreja de Roma ainda. Por várias vezes, você que já leu a carta aos Romanos, você vai descobrir isso. Desde o capítulo 1, Paulo frisa o desejo que ele tinha de conhecer a igreja em Roma. Nós não sabemos como a igreja em Roma foi fundada. Muito provavelmente, depois do Pentecostes, quando a igreja começou a ser perseguida, alguns irmãos, depois de desfrutarem do que aconteceu em Atos 2, começam a espalhar-se. E ao chegar em Roma, que era a capital do mundo antigo, pense na Nova York de 2000 anos atrás, era Roma, uma cidade cosmopolitana, ou seja, o que é uma cidade cosmopolitana? Onde tem gente de todos os lugares. Você vai a Nova York, por exemplo, uma grande capital como São Paulo, não vou muito longe não, você vai encontrar gente de tudo quanto é lugar do mundo. Então Roma era assim, e a igreja em Roma nasceu nessa condição. E Paulo não tinha estado lá. E aí depois de Paulo ficar em Éfeso durante um bom tempo, onde ele sediou o seu ministério em Éfeso, Paulo agora vai descer a Jerusalém e ele está dizendo, olha, eu tenho um desejo muito grande de conhecer vocês e eu vou estar aí com vocês. E aí Paulo diz, o povo da Macedônia, onde eu já passei, e o povo da Grécia, porque ele está escrevendo essa carta aos Romanos quando ele está em Corinto. Ele fica 3 meses em Corinto e é quando ele escreve a carta aos Romanos. E ele diz, olha, esses irmãos da Macedônia, esses irmãos da Acaia, esses irmãos da Grécia, eles acharam por bem levantar uma oferta para enviar para a igreja de Jerusalém. Agora, eu já falei isso aqui, eu vou repetir, porque o óbvio tem que ser repetido, tem que ser dito, tá? E eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, da maturidade que ela tem para ouvir esse tipo de coisa. Quando você chega no final de Atos 2, Atos 3, início da igreja ali, o texto diz que quem tinha, vendia o que tinha, compartilhava com quem não tinha, e não havia pobre entre os irmãos na igreja de Jerusalém. Só que quando você pega o contexto, Jesus não ordenou que isso fosse feito. Isso foi uma decisão pessoal, tanto dos irmãos quanto dos apóstolos. E aí, essa mania de querer trazer o socialismo para dentro da igreja,
É muito comum você ver nas redes sociais, na internet, alguém vomitar essa besteira. Ah, porque na igreja primitiva, quem tinha, vendia o que tinha e dava para quem não tinha. 30 anos depois, aproximadamente, ou entre 30 e 50 anos depois, Paulo está dizendo o seguinte: os irmãos da Macedônia e os irmãos da Grécia estão tendo que enviar uma oferta para ajudar os pobres que estão na igreja de Jerusalém. Espera aí, se há 3 décadas atrás não tinha pobre, por que agora tem? Porque esse princípio de que quem não tem que vender o que tem para compartilhar com quem não tem, não é bíblico. O princípio é: cada um coma do suor do seu rosto. Toda ajuda, ela deve ser emergencial e não contínua. O que começou a acontecer na igreja primitiva, pastor André? Os malandros, lá na igreja, quem é rico, vende o que tem e compartilha com a gente. Para que eu vou trabalhar? Onde tira e não põe, o que acontece? Acaba. A igreja quebrou. Por que a igreja quebrou? Porque isso não é papel da igreja. Cuidar de órfãos, de viúvas, ok. Passou disso, a ajuda tem que ser emergencial. Por quê? Porque senão você cria maus acostumados. É gente que não quer mais trabalhar porque sabe que a igreja vai dar. Resultado, acaba. Aí décadas depois, Paulo está dizendo: agora esse povo, que outrora não tinha pobre entre eles, agora tem um monte. A ponto das igrejas que chegaram depois, como a Macedônia e como a Grécia, ter que mandar oferta para a igreja de Jerusalém, porque está cheio de pobre lá agora. Porque a ordem não é eu comer do suor do seu rosto, é eu comer com o suor do meu rosto. É eu trabalhar com dignidade para sustentar a minha casa. E aí Paulo está explicando: eles levantaram uma oferta porque eles sabem que tem pobre em Jerusalém, estão indo lá entregar. Aí Paulo aplica o princípio que é onde nós temos que nos fulcrar, nos basear. Paulo diz: mas por que eles estão fazendo isso? Porque eles se sentem devedores para com os judeus. Porque a igreja nasceu lá, Jesus vem de lá, o evangelho começou lá. Então, se não fossem os judeus, os gentios não seriam abençoados. O que os gentios descobriram? Já que nós fomos abençoados espiritualmente por eles, não custa nada agora compartilhar os nossos bens materiais ou temporais com aqueles que nos abençoaram espiritualmente. O que Paulo está ensinando aqui? Aguce o ouvido. Paulo está dizendo o seguinte: se você foi abençoado espiritualmente, não custa nada você abençoar o reino de Deus materialmente. O que Paulo está ensinando? Que o reino de Deus é uma via de mão dupla. Eu não entro só para receber, mas também para entregar. Até porque culto é entrega. Não existe culto sem oferta. E qual o princípio que fica aqui? Nós somos devedores. Somos devedores. Aí eu te faço uma pergunta. Nós vamos ministrar a oferta daqui a pouco. Quanto você pode colocar no envelope ou na salva para pagar o que Deus fez na sua vida? Tem valor que você coloque aí e pague? Quanto custa colocar no envelope hoje para dizer assim: Deus, isso aqui é para pagar o que o Senhor fez na vida da Sofia? Tem algum valor? Pergunte aí: se eu colocasse R$1 milhão no envelope hoje, pagaria? Se o senhor fosse o Elon Musk, bilhões, e o senhor entregasse tudo o que o senhor tem no altar pela vida da Sofia, pagaria? Porque tem coisa que não tem preço. Quanto custa a salvação da sua alma? Quanto você pode colocar no envelope para pagar o que Deus fez na sua vida? Lembra quando você vivia com a cara enfiada no pó, na cocaína, no cigarro, no álcool, na prostituição, e Jesus te libertou? Aí você acha que colocar R$50 no envelope vai pagar o que Deus fez na sua vida? Agora, por que eu oferto? Porque eu entendo que tudo o que eu fizer ainda não é nada diante do que Deus já fez na minha vida. Eu não oferto porque a igreja tem que comprar som, princípio errado. Eu não oferto porque a igreja tem que pagar energia, princípio errado. Eu não oferto porque a igreja tem que pagar uma conta, princípio errado. Por que eu oferto? Porque Deus mudou a minha vida. E eu sou grato a Deus por isso. E não é o dinheiro que me manda, sou eu quem mando no dinheiro. Reverendo Billy Graham tem uma frase extraordinária: não há problema algum em um homem ter dinheiro, o problema é o dinheiro ter o homem. Tem uma frase de um jornalista já morto, carioca, Milor Fernandes, que eu não concordo com boa parte do que ele disse, lógico, mas ele tem uma frase interessante: o segredo é ter sem que o ter te tenha. O segredo é ter sem que o ter te tenha. Então por que nós ofertamos a Deus? Em forma de gratidão. Aí Paulo continua tratando sobre a oferta, e Paulo agora no capítulo 11, no verso 16,
Paulo vai tocar no outro princípio importantíssimo que nós muitas vezes deixamos passar à luz do Novo Testamento. Mas Paulo, que teologizou o Evangelho, vocês sabem disso, essa igreja aqui é uma igreja ávida pela palavra, que ama a palavra, que é instruída na palavra. Jesus pregou o Evangelho e Paulo teologizou o Evangelho. E olha a verdade que Paulo vem trazer em Romanos 11:16. Depois você analisa o contexto, está falando do povo israelita, dos que foram enxertados na videira, na oliveira, perdão, ok? Mas olha o que Paulo cita aqui. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo está traçando um paralelo entre Antigo e Novo Testamento. Paulo está trazendo um princípio do Antigo Testamento e aplicando para a igreja de Roma. O que Paulo está dizendo? Quando as primeiras coisas são consagradas a Deus, todo o restante é santificado. Paulo está ensinando o princípio das primícias, que é diferente de dízimo e de oferta. E nós vamos descobrir isso aqui rapidinho. É diferente de dízimo e oferta. Primícia é diferente de dízimo e de oferta. Paulo está citando aqui, fazendo um paralelo com o quê? Com a festa de Pentecostes. Como é que funcionava? No início da colheita, tirava-se a primícia, 50 dias depois, por isso Pentecostes, 50 dias depois da colheita, celebrava-se a festa da colheita. E aí, depois do povo ter primiciado ao sacerdote, eles pegavam e faziam bolos, pães, faziam outras coisas com o fruto da terra, com o cereal, e celebravam uma festa, para agradecer a Deus pela colheita. Então, o que a gente aprende aqui com o que Paulo está dizendo, com a festa de Pentecostes, é que há um princípio bíblico, que é o quê? Entregar a primazia, a primeira parte, para Deus. Primeiro, Deus. Primeiro, o reino de Deus. Vamos tentar entender isso à luz da Bíblia? Coloca para mim Gênesis 4, verso 3 e 4, para começar. Todo mundo conhece Abel e Caim, Gênesis 4, verso 3 e 4. Aguça o ouvido. E aconteceu ao cabo de dias, ao passar dos dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das ovelhas da sua gordura. Por que Deus vai rejeitar a oferta de Caim e vai aceitar a oferta de Abel? Porque Abel colheu o fruto da terra e ao cabo de dias, depois que passou, ele foi levar para Deus. Já Abel não. Os primeiros que nasceram, ele levou para Deus. Qual o princípio aqui? Abel está dizendo, primeiro Deus. Caim está dizendo, primeiro eu. Você quer ver algo interessantíssimo? Coloca Êxodo capítulo 4, verso 22 e 23. Obrigado aí o pessoal da mídia pela agilidade. Êxodo 4, 22 e 23. Eu já usei isso aqui num outro contexto. Então dirás a Faraó, Deus está falando a Moisés. Moisés não tinha chegado no Egito ainda. Êxodo 4 é o chamado de Moisés. Olha o que Deus fala. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é o meu filho. Me ajuda, irmão. Israel é meu filho primogênito. Agora o verso seguinte. E eu tenho dito, deixar ir o meu filho para que me sirva. Mas se tu recusaste deixar ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Por que Israel é o primogênito de Deus? Por que a nação de Israel, quando Deus fala Israel aqui, não está falando da pessoa de Jacó, está falando da nação. Por que a nação de Israel é o primogênito de Deus? Lembra do que Paulo falou? A semente for santa, vai santificar a massa. Se a raiz for santa, vai santificar os ramos. Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaac. Qual dos dois foi santificado? Qual dos dois foi entregue no altar, Ismael ou Isaac? Isaac. Então, em Isaac, todo o restante do povo foi santificado e tornou-se primogênito. Por que os ismaelitas não são primogênitos de Deus? Porque Ismael não foi para o altar. Por que os ismaelitas não são os primogênitos de Deus? Porque Ismael não foi para o altar. Quem foi para o altar foi Isaac, porque Isaac foi entregue a Deus, a primícia. Agora todo o restante do povo é santificado. Porque se a primícia for santa, a massa é santa. Se a raiz for santa, os ramos são santos. Qual o papel da primícia? Santificar o restante das coisas. Vou melhorar. Quando você faz um devocional pela manhã, você está dizendo, Deus, todo o meu dia é seu. Você santificou o dia. Por que nós não cultuamos no sábado, mas no domingo? Domingo, Domini, primeiro. Por que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana? Porque ele estava dizendo, a primícia pertence a Deus. Eu cultuo no domingo, o restante da semana é todo santificado e entregue a Deus. Agora, olha o perigo de se tocar na primícia. Estou falando de princípio, tá?
E já vou explicar melhor sobre isso, você vai entender melhor o conceito. Josué, capítulo 6, verso 18 e 19, por favor. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e os turveis, verso 19. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, e irão ao tesouro do Senhor. Verso 24. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram no fogo, tão somente a prata e o ouro, e os vasos de metal, de ferro, deram para o tesouro da casa do... Deus falou, tira o tesouro de Jericó, o resto queima, mas o tesouro traz para mim. Por que que Israel vai perder a batalha para a cidade de Ai depois? Que é uma cidade bem menor do que Jericó. Porque Acã tocou no que Deus falou, isso aqui é meu. Ah, porque Acã pegou algo amaldiçoado. Não, amaldiçoado não foi o ouro nem a prata. E Acã pegou uma cunha de quê? Ouro. Que Deus tinha falado, o ouro é meu. Por que que Deus está dizendo, queima Jericó, mas o ouro de Jericó é meu? Porque Jericó foi a primeira cidade de Canaã a ser conquistada. E a primícia pertence a... Como é que funcionava naquele tempo, irmão? Quem vencia a guerra ficava com despojo. Como foi Deus quem deu a vitória, Deus está dizendo, a primazia de Jericó é minha. Acã não entendeu o princípio. Resultado, perdeu a guerra lá na frente. Vamos continuar entendendo um pouco mais, estou falando do princípio. E qual o princípio por detrás disso aqui? Que a primazia pertence a Deus. Ageu, capítulo 1, verso 3 ao 6, por favor. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, é para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. E olha isso aqui, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestis, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, num saquetel furado. Aqui estão as consequências de se não primiciar. Em que sentido? Em dar o primeiro para Deus. Deus está falando de dízimo e oferta aqui com Ageu? Não. Deus está dizendo o seguinte, vocês não estão dando a primazia a mim. Vocês estão construindo a primeira casa de vocês, deixando a minha deserta. O segredo é o quê? A primeira parte pertence a Deus. Resultado, já que vocês não me dão a primazia, vocês estão semeando muito e colhendo pouco. Vocês estão bebendo, mas não estão matando a sede, comendo, mas não estão saciando, vestindo, mas não estão aquecendo, e quem recebe salário num saquetel furado. Por quê? É errado construir casa? Não! É errado eu colocar a minha necessidade em primeiro lugar e deixar o reino de Deus em segundo. Durante toda a Bíblia você vai ver, primeiro mandamento, amar a Deus. Aí Jesus traz isso para o Novo Testamento, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus. Qual o princípio por detrás das primícias? Priorizar o reino de Deus. Por isso que o dízimo é tão importante. Irmãos, o dízimo não é a 10ª parte. Como assim? É a primeira das 10 partes. Opa, um aleluia na esquerda, vou repetir. Não é, o foco não é os 10. É o primeiro de 10. O foco não é os 10, é a fidelidade em pegar a primeira parte e entregar para Deus. Esse é o princípio por detrás de tudo. Aí Paulo está dizendo, se a massa, se a raiz, se a semente for santa, toda a massa vai ser. Se a raiz for santa, todo o restante vai ser. Ou seja, quando eu coloco Deus em primeiro lugar, todo o restante é abençoado, santificado, guardado, protegido. Esse é o segredo. Agora, qual a diferença entre dízimo e primícia? Por favor, Êxodo capítulo 22, verso 29. Êxodo capítulo 22, verso 29. As tuas primícias e os teus licores não retardarás. Me ajuda, não? O primogênito de teus filhos me darás. Olha o que Deus está dizendo. As primeiras coisas, volta ao verso 29, por favor. As tuas primícias, os teus licores, não retardará. Não retenha primícia. É o que Deus está dizendo para o povo. Não retenha a primícia. Primícia não pode ser retida. Ok? Por favor, Levítico 23, 10. Como é que funcionava a primícia? Levítico 23, 10. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Escute isso aqui, como é que funcionava a diferença entre primícia e dízimo? O dízimo, o cara pegava a colheita dele, tirava a casca da semente, pegava só a semente, e o dízimo ele entregava do produto finalizado.
A primícia não. Olha o que Deus diz, pega o molho, o cara tem uma colheita de trigo, ele ia lá e abraçava a colheita de trigo, pegava o primeiro molho, sem debulhar, sem nada, é a primícia, pegava isso e levava para o sacerdote. O que sobrava? Ele limpava o trigo, preparava, aí sim, do que rendeu, ele tirava os 10%. Trazendo para os dias de hoje, mais ou menos, não estou dizendo para você fazer isso não, mas estou te dizendo que há um princípio por detrás disso. Recebi R$1 milhão, eu tiro aqui uma primícia. Desse 1 milhão, quanto eu lucrei? 500 mil, o dízimo é 50, mas a primícia é o molho que eu abraço. A primícia é quando eu recebo alguma coisa e pego uma oferta espontânea, que não tem valor determinado, não é 10, 15, 20 ou 30%, é quanto eu puder, é quanto eu quiser. Só que essa primícia eu estou santificando aquele restante que ficou. E aí do lucro eu tiro o dízimo. Um texto que a gente usa fora de contexto, Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com a primícia da tua renda, de toda a tua renda. Repare, isso aqui não está falando de dízimo, está falando de primícia de toda a minha renda. Tudo que eu ganhei, eu vou tirar uma parte e vou entregar ao Senhor. Agora, do que eu lucrar disso aqui, eu tiro 10%, é o dízimo. O que a primícia me ensina? Eu vou repetir o que é básico, é dar o primeiro lugar para Deus. Só conquistei porque foi Deus quem me deu. Só ganhei porque foi Deus quem me deu. Então a primeira parte não é para mim, a primeira parte é para o Senhor. E como é que isso é interessante? Ezequiel 44, 30. E as primícias de todos os primeiros frutos de toda a tua oferta e de todas as vossas ofertas serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Deus está dizendo o seguinte, a primícia é minha, mas tem alguém que recebe no meu lugar. Não, para de graça, irmão, em nome de Jesus, me ajuda. Pega isso, irmão, isso aqui é um princípio para mudar a sua vida financeira. Pastor, se eu não primiciar, eu vou para o inferno? Não, você vai para o céu. Mas você quer ter uma vida próspera? Aprenda a primiciar. Eu tenho pessoas Brasil afora que primiciam na minha vida. Todo início de mês tem gente que manda para mim uma oferta, dizendo, pastor, isso aqui é primícia. Eu decidi primiciar na tua vida. Fechei um negócio aqui, estou mandando uma oferta para o senhor. E vocês são meus amigos, eu posso falar, eu já recebi primícia de 20 mil reais. Mas quando os 20 entrou, eu estava devendo 50. Fica tranquilo que não deu nem pro cheiro. Mas o fato é, o cara vendeu uma casa, falou, pastor, estou mandando. Porque a pessoa entendeu. E aí você quer a prova disso? Filipenses 4, 18, quando Paulo diz, tenha abastância da oferta que vocês mandaram pela mão de Epafrodito, para me ajudar. Ele fala, que chegou como cheiro suave diante das narinas de Deus. Olha o que Paulo está dizendo, quem recebeu a oferta fui eu, quem administrou fui eu, quem usou foi eu, mas quem recebeu foi Deus. Chegou como cheiro suave nas narinas dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você honra um homem igual o pastor André, é ele quem administra a oferta que você entrega na mão dele. Mas é Deus quem recebe e a bênção repousa sobre a sua casa. É isso. No Novo Testamento, você não tem nenhum texto explícito dizendo, olha, você tem que ofertar ao sacerdote, porque mudou. Mas por que Paulo está citando aos romanos isso aqui? Porque Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, eu já falei isso aqui em outras ocasiões, o pastor André já ensinou isso a vocês inúmeras vezes. A Bíblia é um livro de princípio e promessa. Eu cumpro princípio, Deus cumpre promessa. Algumas leis, como é que era a lei dividida no Antigo Testamento? Lei civil, lei moral e lei religiosa. Quero que você grave isso aqui, lei civil, lei moral, lei religiosa. Vamos lá, lei civil, lei moral, lei. A lei religiosa e a lei civil prescreveu, mas a lei moral permanece. Vou te dar um exemplo. Lei civil, antigamente era o seguinte, quem matava tinha que morrer, ser apedrejado. Assassinato continuou sendo pecado. O que mudou? A aplicação da lei civil. Mas o princípio é o mesmo, o princípio moral é o mesmo. Continua sendo pecado. Adulterava, tinha que ser apedrejado. Adultério deixou de ser adultério? Não, mudou o que? A lei civil, a maneira como se aplicava a pena. Mas o princípio continua o mesmo. Roubar continua sendo crime, só que antigamente quem roubava tinha que morrer. Hoje não. Se prende porque mudou a lei civil, mas a lei moral permanece. Lei religiosa, todo ano, 3 vezes ao ano, tinha que levar a oferta de holocausto, Páscoa, Pentecostes, Tabernáculo.
Não celebramos mais Páscoa, Pentecostes, Tabernáculo, porque tudo isso se cumpriu em Cristo. Mas o princípio permanece. Se eu ofertava na Páscoa, no Pentecostes e no Tabernáculo, eu oferto em Cristo. Porque o princípio continua. O princípio moral permanece, o princípio espiritual permanece. Então, irmão, pastor, eu não quero primiciar, direito seu. Mas existe um princípio aqui, que se você cumprir, existe um princípio aqui que se você colocar em prática, muita coisa vai mudar na sua vida. Eu primicio. Eu mando oferta de primícia para o meu pastor, sempre fiz isso. Porque eu aprendi. E se eu for passar aqui, igual o pastor André falou, contando as experiências, vai virar vigília, e não é o objetivo. Vou te dar o último exemplo, para você ver o poder da primícia. 1 Coríntios 15, 20, por favor. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos. Uau! E foi feito as primícias dos que dormem. Paulo está usando aqui uma figura de linguagem. Quando ele fala dorme aqui, está falando dos mortos. É um eufemismo. Para não usar a palavra morte, ele usa a palavra dormir. Os que dormem no Senhor. Ok? Não está falando de maneira literal. É um eufemismo. Os judeus usavam muito isso. Paulo está dizendo, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Porque Cristo foi feita a primícia dos que ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Porque se a semente for santa, a massa é santa. Se a raiz for santa, a árvore é santa. Como Cristo ressuscitou primeiro, um dia você também ressuscitará. É por isso que em João 20, Mateus 18 e Marcos nos Evangelhos, pastor Gabriel, quando Jesus ressuscitou, que as Marias foram no sepulcro, elas agarraram o pé de Jesus, disseram, Senhor, ele diz, me larga, não me detenha. Mas por que eu não posso segurar Jesus? Porque eu preciso voltar para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. O que ele está dizendo? Não me segura, por quê? Porque primícia a gente não retém. Eu tenho que voltar para levar vocês também. Então primícia a gente não segura. Posso te dar um conselho? Dê o seu melhor a Deus, que o melhor de Deus virá sobre a sua vida. Não só de finanças, irmão. Sua melhor roupa para o culto. Seu melhor glória a Deus. Eu fico indignado com isso. Um dia desse teve um atribulado, para não xingar o miserável, que entrou num vídeo meu e falou assim, para que gritar tanto? Aí eu olhei, falei, essa praga é crente. Entrei no perfil do miserável. Posso chamar de miserável? Posso. Porque Paulo falou, miserável é o homem que sou. Se Paulo era miserável, imagina eu e esse cara. Entrei no perfil do miserável. O primeiro vídeo que tinha no perfil dele, ele no Maracanã com a camisa do Flamengo gritando. Aí eu não perdi tempo, falei, então no Maraca pode. Hipócrita. Eu dou o meu melhor lá e não dou o meu melhor aqui? Aí entra no culto e fica de boca fechada e depois fala, Deus, por que eu não sou abençoado? Porque não entendeu entregar o melhor para Deus. Primícia vai além de dinheiro. Primícia é um estilo de vida. Eu acordo e os meus primeiros minutos eu dedico a Deus. Eu recebo e a primeira parte que eu tiro eu entrego para Deus. Eu sou abençoado e devolvo para Deus o melhor que eu tenho. Isso é primiciar. Isso é trazer sobre mim a bênção do Senhor. Agora eu vou te dar um conselho. Aprenda a primiciar na vida de homens de Deus. E aí eu não preciso falar. Porque se o pastor André e a pastora Cláudia nunca tivessem pegado nesse microfone, a vida deles prega sozinho. Quando eu estou perto desse homem de Deus, eu vejo quão aquém de uma vida cristã eu estou. Quando eu estou perto do pastor André e da pastora Cláudia conversando com eles, eu falo, gente, eu não sou crente não. Eu tenho muito que melhorar. Quando eu vejo eles passarem por um revés, como passaram agora, e manter a postura, e manter a fé. Eu conversava com o pastor André 2, 3 vezes na semana durante esse revés. E eu dizia assim, eu não sei se eu aguentaria, se eu teria a mesma postura. Mateus 10, 40, quem recebe profeta na condição de profeta tem galardão de profeta. Quem recebe justo na condição de justo, galardão de justo. Aquele que não nega um copo d'água a um dos meus pequeninos, de maneira nenhuma perderá seu galardão. Esse texto é lindo. Tem 3 pessoas no texto, profeta, justo e pequeno. Profeta você honra, justo você honra, pequeno você não nega copo d'água. Copo d'água não é para ganhar galardão, irmão, é para conservar galardão. Jesus não disse, dá um copo d'água ao profeta. Para de interpretar o texto errado. Jesus disse, honra o profeta. Copo d'água você não nega para pequeno. Jesus nunca disse para dar um copo d'água ao profeta para ter galardão de profeta, senão seria muito fácil. Profeta eu honro. Copo d'água não é para ganhar galardão, guarda isso, é para conservar.
Por quê? Porque não adianta eu honrar quem está acima de mim, honrar quem está no meu nível e desonrar quem está embaixo. Eu perco o galardão que eu acumulei. Para profeta eu dou o quê? Honra. Me ajuda, para profeta eu dou o quê? Honra. E o que é honra? O que é honra, irmão? Vou te dizer, guarda isso. Honra é distinção. Um dia nós vamos fazer um seminário sobre honra aqui. Honra é distinção. Guarda isso aqui. Se eu tratar todo mundo igual, eu vou desonrar alguém. Não estou dizendo para ser mal educado com ninguém. Agora, eu não posso tratar um amigo de 20 anos igual eu trato um amigo de 1 ano. Você acha que se o pastor João me ligar e me fizer um pedido, vai ter o mesmo nível de que você me ligar e me fazer um pedido? Porque nós temos uma história de 20 anos. E eu não posso te tratar igual eu trato ele. Por isso que a Bíblia diz, honra pai e mãe, porque eu não posso tratar pai e mãe igual eu trato qualquer pessoa na rua. Por isso que eu tenho que honrar o meu cônjuge. Por isso que eu tenho que honrar a obra do Senhor, porque honrar é fazer distinção. Então eu não dou para Deus o mesmo que eu dou para o flanelinha. Eu não dou para Deus o mesmo que eu dou num lanche do McDonald's. Se eu tenho coragem de dar R$500 num sapato, por obrigação moral e espiritual, um dia eu tenho que colocar 500 no envelope e dizer, o Senhor merece muito mais do que isso. É honra. Aí tem gente que fala, por que eu não sou abençoado? Por que não muda a minha história financeira? Porque você ainda não entendeu. Pastor, o dinheiro não é importante. A Bíblia tem mais de 2.300 citações sobre o dinheiro. A Bíblia não ia dar tanto espaço para um assunto que não tivesse relevância. Posso te dar um conselho? Vocês estão usando o princípio das primícias aqui, né? Primicie. Primicie na vida do seu pastor, da sua pastora. Honre a casa de Deus. Entregue o seu melhor. E melhor, eu falei, eu dei um valor aqui de R$500, estou dando um paralelo. Se você tem coragem de dar 500 no sapato, você não pode dizer que não tem coragem de dar 500 de oferta. Tem alguma coisa errada na sua balança. Lembra de Ageu? É ter para vós as vossas casas estucadas e a minha casa de ficar deserta? Ou seja, já que você faz o melhor para você, não quer fazer o melhor para mim? Cada um sabe o que é o seu melhor. Cada um sabe o que é o seu melhor. E eu já falei isso aqui. Um dia Jesus estava no templo vendo o pessoal ofertar e a viúva levou tudo que ela tinha, 2 moedinhas. Jesus não impediu ela de ofertar, não. Tem gente que quer ser mais justo que Jesus. Talvez se fosse alguém aqui dizer, não, viúva, não dá não. Você vai dar tudo que você tem. Jesus disse, deixa ela. Sabe por quê? Quem sou eu para medir a fé de alguém? Quem sou eu para medir a fé de alguém? Quer dar tudo que você tem? O problema é seu com Deus. Você tem fé para isso? Faça. Se nem Jesus impediu uma viúva de dar tudo que ela tinha, quem sou eu para te impedir de fazer alguma coisa diante do reino de Deus? Eu sei por mim, sei o que eu já fiz. Sei as sementes que eu plantei. O pastor André tem acompanhado minha vida nos últimos 2 anos. Eu nunca passei um revés tão grande como passei. Irmão, você não tem ideia da pancada. Você não tem ideia. Cada um tem os seus apertos. Irmão, nunca faltou nada. Foi o que eu falei, Deus tocar em gente para me ajudar na hora da necessidade. Por quê? Sementes plantadas. Sementes plantadas. Isso vale para qualquer área da vida.